Então aqui eu também tenho uma imagem interessante para vocês verem mais ainda, olha. O Salvador crucificado de cabeça normal, de cabeça para cima, normal, e Pedro crucificado de cabeça para baixo. Por isso que Pedro é o inverso. Ele é o inverso de Augusto. Por isso que ele estava lá, ele negou o nome do Salvador. Eu não conheço esse, eu não conheço. É como se esse que se chama de Pedro hoje, né, a Igreja Católica fala, não conheci Augusto, eu conheço Jesus. Negou, eles negam o nome e Pedro estava fazendo essa função lá, negando. Tem todo um simbolismo da Igreja Católica para cá, que na época do Salvador, da Igreja Católica, faz um link, faz um paralelo, olha, Salvador para cima, ali de cabeça para cima, Pedro, que foi um discípulo tranquilo, uma pessoa que fez só a sua função de mandar essa mensagem para a gente, mas nessa função que ele mandou, nessa função, né, de mandar essa mensagem para a gente, ele foi um homem tranquilo, bom, que nos seus tropeços ele depois, quando ele entendeu tudo, quando passou a mensagem que ele tinha que passar, ele seguiu uma vida 100% fazendo aquilo que Augusto pediu, que é anunciar o evangelho a toda criatura e morrer por causa disso. Ele foi certinho, morreu por causa disso, tá? Então assim, olha lá, ó, um é o inverso do outro. Por quê? Por quê? Porque agora a gente já sabe, a gente está sabendo agora o porquê um é o inverso do outro. É uma mensagem. Pedro, tudo que ele fez foi o inverso do Salvador naquele momento ali, que ficou meio como se fosse nebuloso a informação. Hoje, com a Igreja Católica, a gente entende perfeitamente. O Pedro, que estava mandando aquela informação, é o Pedro da Igreja Católica, o cargo máximo da Igreja Católica, que é o Papa, que faz tudo contra, faz tudo o inverso. Deu para entender agora? A Igreja Católica faz tudo o inverso que o Messias falava. Ele não foi para o templo, eles entram dentro de templo, eles matam as pessoas. Olha a Inquisição, o Salvador, ele nunca matou, inclusive dá o seu rosto, vira o seu rosto para que se debate de um lado, vira o seu outro lado. Se alguém te roubar a túnica, o chinelo, assim, qualquer coisa, dê também a túnica, entende? Não reaja, seja uma pessoa boa, perdoe, assim por diante. A Igreja Católica é totalmente inverso. O Salvador, ele assume uma identidade, meu nome é Yahushua, bendito todo aquele que vem, né, no nome de Yahweh. Olha o nome dele, Yahushua, ele vem no nome de Yahweh. Bendito é aquele que vem no nome do nosso Criador Yahweh. Era assim que Israel falava e Yahushua falava. E aí Salvador veio com o nome de Yahushua, certinho como a profecia dizia, que ele ia vir, ele vai ser o filho de Yahweh, que ele vai fazer as curas, ele vai falar sobre o reino, ele vai fender o templo de antes de Yahushua e depois de Yahushua, que ficou antes de Cristo, depois de Cristo. Ele fez tudo isso. Tanto é que Jerusalém tem o nome dele, Yahushua Leim. Yahushua Leim, em homenagem ao Filho do Eterno, que iria vir. O nome Jerusalém, que foi blasfemado hoje, já tinha o nome dele. Antes do Messias chegar, o Messias já tinha recebido a homenagem da capital do país, vamos dizer assim, Jerusalém, né, que seria, que o nome original é Yahushua Leim, tá? Não tem nada a ver com as outras pessoas falando Yahushalam, Jerusalém, não tem nada disso. É Yahushua Leim. Nome lá de Jerusalém, ele leva o nome do Messias, Yahushua Leim. Então, aí aqui, ó, um é o inverso do outro, agora a gente entende porque que foi essa coincidência de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo, mostrando que ele é o inverso do Messias, é o inverso do nosso Messias. E que Pedro, aquele que se chama de Pedro hoje, realmente seria essa mensagem que está sendo explicada aqui. Então vamos lá aqui, ó. Eu fiz um quadro aqui mostrando tudo, ó. A mensagem de Pedro para nós, E Yahushua, olha, ele andou sobre as águas. Pedro, ele quis andar sobre as águas, quis ser semelhante a Yahushua. Quem quer ser semelhante a Yahushua? Os papas. Né? Mas ele conseguiu? Não, caiu, porque esse posto de andar sobre as águas é só para o nosso Salvador Yahushua. E águas em profecia, preste atenção no que eu estou falando, olha só.
Águas em profecia são povos, línguas, nações e multidões. Então, quem anda sobre as pessoas, quem está por cima das pessoas, quem é o mestre, quem é o Messias, é Yahushua. É ele que tem essa capacidade de andar. Ele não andou ali mostrando poder, olha, ele é poderoso, ele anda sobre as águas. Não, ele mostrou ali que ele não é um ser humano normal, ele está acima dos seres humanos. Ele é o nosso Messias, o ungido, aquele que veio nos salvar. Então ele tem esse direito de estar por cima das águas, por cima das pessoas, ser o maior. Por isso que Paulo falou assim: o nome que está por cima de todos os nomes. Olha aí, fechou. Viu como fecha? Salvador não andou ali à toa. Ah, eu quero mostrar como eu sou poderoso, eu sou um metido, eu estou aqui ó, andando sobre as águas. Salvador estava mostrando poder assim, exibindo. Não, tem um porquê ele estava andando, mostrando que ele está por cima de todos nós. Ele é o nosso maior. Por isso que a Mauroen, a Maria, né, o nome dela é Mauroen, mãe do maior. Mãe do maior. Maior do que? Maior do que todos. E ele é assim. Tá? Então, e Pedro queria fazer essa função de andar por cima também. Pedro falou: ah, não, eu quero ser também maior, deixa eu andar. Ele andou um pouquinho e caiu, porque não é o lugar dele. Por isso que a besta que vai ressuscitar, que eu estou falando aqui, eu vi uma besta emergir da onde? Emergir do mar. E o que tem o mar? É a água. A besta que ela quer andar que nem o Messias, ela quer emergir do mar, ela quer aparecer em cima do mar. É tudo a mesma coisa. Pedro, a besta, imitando o Salvador. Aqui, ó, ensinou a perdoar, Yahushua. Já Pedro cortou a orelha do soldado. Quando ele cortou a orelha do soldado, ele não estava perdoando, ele estava sendo agressivo, ele estava sendo violento. Salvador tinha ensinado isso. Então, realmente, Roma é violenta? Roma matou muita gente? O símbolo de Pedro ali, Roma, matou muita gente na Inquisição, cortando mesmo as pessoas. Numa das coisas da Inquisição que fazia-se era empalar a pessoa viva, do ânus até a boca, uma madeira atravessando seus órgãos todinho até a boca. Outra coisa ruim, tirar a pele todinha com uma faca, escalpelar a pessoa todinha viva. Os discípulos de Yahushua, que não negavam, sabe o que é a Inquisição? No momento que vocês que estão escutando estudarem a Inquisição da Igreja Católica, vocês vão sentir o maior nojo possível disso. Eles tiravam a pele das pessoas, assim, como quem tira a pele de um coelho, assim, puxando. A pessoa ficava na carne viva, viva ainda, gritando. Eles ficavam rindo. Os santos da Igreja Católica, os sacristãos, os padres, todos eles queimavam mulheres, chamando de bruxa. Ou seja, cortar a orelha, mostrando essa violência, é isso. Eles botavam as mulheres nas estacas e fazia uma fogaréu com as mulheres. Só porque as mulheres ali, elas estavam falando do nome do Altíssimo, Yahushua. Eles eram os remanescentes. É só estudar sobre os valdenses. Se vocês estudarem sobre os valdenses, vão entender também isso. Eles fugiram de Roma para não morrer assim, dessa forma, Inquisição Católica. Eu já vou ler um pouco mais, só falando um pouco mais sobre isso. E foram tantas formas que esse povo morreu, que é pena, é um lado extremamente negro que aconteceu nessa terra, foi a Inquisição Católica. Foi horrível. Então ali, cortou a orelha, violência, tá? Não admirou o templo. O que Pedro falou? Ele elogiou o templo, a prisão espiritual. Ele elogiou a prisão espiritual. Olha, mestre, que pedras preciosas preciosas, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. Então olha a função de Pedro. Pedro, templo, Igreja Católica, elogiar, gostar, entende? Pedras preciosas, lá é tudo de ouro. E o Salvador repreendeu isso, não admirou o templo. O nome que está acima de todos os nomes. E o que Pedro fez com esse nome? Negou. Ele negou, eu não conheço esse. Olha, no original, né, em Israel, falava assim, as pessoas, né, que foram homens e mulheres, falando, olha, você não é aquele que andava com Yahushua, né, porque lá eles não falavam a palavra Jesus, isso não existe. O nome Jesus Cristo não existe em Israel. Se chegar em Israel e falar assim, o que você acha de Jesus? Ele fala, não sei, é um homem lá da Igreja Católica. É o Deus dos cristãos, não tem nada a ver com
com Yahushua que a gente conhece aqui em Israel, né? Muitos hebreus ainda estão enganados com o nome e falam que chamam o Salvador de Yahusha, ou Yeshua, que também são nomes errados, né? Depois eu explico, vou fazer um vídeo só sobre o nome, um vídeo muito lindo, muito bonito mais para frente. Então, ele negou o nome. Lá naquela época, falou, você anda com ele? Sim, olha lá, ele tá sendo espancado ali, ó. Ele é o seu mestre, você, falou com o Pedro. Você conhece ele, o nome dele é Yahushua, você anda com ele? Ele falou, não conheço. A pessoa, você negar o nome que está acima de todos os nomes? Quem nega o nome de Yahushua e divulga para todo mundo o outro nome? Igreja Católica. Tanto divulgou tão bem para o mundo inteiro que tem religiões que só falam Jesus para tudo que é lado. É Jesus aqui no Brasil, é Jesus no idioma espanhol, lá na África eles chamam Jesus de Issa. Nos muçulmanos eles chamam de Issa, que é uma versão de Jesus. Enfim, os umbandistas chamam de Jesus também. Nos Estados Unidos é Jesus. Eles fizeram a função muito boa para a Igreja Católica. A Igreja Católica fez uma função muito boa para eles, né? De trocar o nome, de negar. Por quê? Porque eles são Pedro. Eles, a Igreja Católica, os papas, são Pedro. E o maior Pedro de todos, João Paulo II, nega o nome. Por isso que Pedro negou. E cantou o galo ali. E o galo ele tem a ver com Esus Crestus, a crista do galo, que é um outro assunto que eu vou falar mais para frente. O que tem a ver o galo cantando ali? Tudo é uma mensagem. O Esus Crestus, a crista do galo, era a missa do galo. Já ouviram falar a missa do galo? Então, pessoal, isso aí é a missa do galo, né, que está passando aí. Alguns anúncios dizendo acompanha a missa do galo com o Papa Francisco. É comemorado dia 25 de dezembro, ou seja, dia 25 de dezembro vai aparecer umas fotos aí. É a comemoração do Deus Solis Invictus. É a comemoração do Deus Sol. E você pensa que é do nosso Salvador. Mas não é do nosso Salvador. É de Jesus Cristo apresentado para o mundo. Mas para eles é uma comemoração do Deus Mitra, que também é o Deus Sol, que também é o Deus Nimrod. Tudo uma mescla de um paganismo. E as pessoas, elas vão acompanhando esse tipo de adoração, pensando que é de Jesus, que é de Yahushua, do nosso Salvador, mas não. E essa crista do galo aí, ela está se referindo à crista do Nimrod ali nessa imagem, que são os adoradores do raio de sol. Então, se você faz isso, você está fazendo uma adoração aos raios de sol, você está fazendo uma adoração a Mitra, mas jamais uma adoração a Yahushua. Inclusive, quando o galo cantou, é a celebração da vinda de Jesus e a negação de Yahushua, o nosso Salvador, o seu Salvador que morreu por você, o real. Ele está oculto, porque a Igreja Católica ocultou de você. E você comemora 25 de dezembro, a festividade da negação. A negação de Yahushua. Eles negaram, eles são Pedro, eles negaram o Salvador e colocam outro nome, por isso que o nome é importante, ninguém sabe disso. Por isso que o nome é importante, negaram o nome e o símbolo dessa negação é o galo. E você comemora isso tudo misturado, tudo junto numa grande Babilônia, como eu já falei em vídeos passados. Babilônia quer dizer confusão. Então larga isso de levar pinheiro, de comemorar o Papai Noel, que era um pedófilo, posso trazer essa informação depois, de trocar presente, se vestir de vermelho, o gorro, de tudo isso. Isso tudo é paganismo. E pode ter certeza que o nosso Salvador Yahushua, ele fica muito triste em ver o povo enganado nessa Babilônia, nessa última Babilônia que está enganando o mundo inteiro. E não é só os católicos, mas todas as religiões comemoram isso. Todas. A macumba, os evangélicos, todos. Então eu estimulo vocês a pesquisarem mais sobre isso, sobre o Deus Solis Invictus, sobre a missa do galo, o galo que eu já disse, essa referência desse animal com essa crista dele na cabeça está se referindo ao Deus Sol, aos adoradores dos raios de sol. Isso é só um despertar para quem quer, pesquise mais, tem muito dessas informações
na internet. Então, aquela crista do galo são os adoradores de Cristo, da crista, adoradora da crista, que é os raios solares, né? Adorador do raio solar. Tem tudo a ver com adoração ao Deus Sol, Mitra, que eu coloquei no vídeo passado. Tudo tem a ver, tá uma coisa interligada com a outra. O momento que o Salvador andou pela terra, tudo era perfeito, tudo era para... Nada saiu fora da linha que tinha que ser, tá? Então, o galo cantou para ele, a crista, Jesus Cristo cantou, né? Vamos dizer assim, o Jesus Cristo cantou naquele momento ali, para confirmar, opa, então se você não assume o nome de Yahushua, assume o meu nome aqui, ó, aí o galo cantou, a crista do galo, o Cristo cantou. Deu para entender por que o galo cantou? Porque o Cristo cantou. Por isso que tem a missa do galo, por isso que tem a adoração à crista, ao Cristo, tudo isso. Eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, é muita informação. Mas vamos lá. Então ele negou o nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Yahushua, que eles negam, eles fizeram colocar outro nome. Deixa eu ver. Eu sou o sacrifício. Salvador foi se sacrificar. O que Pedro disse? Não vai lá para Jerusalém não, que eles vão te matar. Se sacrifica não. Disse para não se sacrificar. Por isso que o Salvador disse assim, Yahushua: arreda-te, Satanás. Arreda-te, Satanás. Ele repreendeu o próprio Satanás, que haveria de pegar o corpo de Pedro no futuro, né, que é João Paulo II. O Satanás vai pegar o corpo de João Paulo II, vai ressuscitar ele, vai ser um prodígio de mentira, né, como está escrito, é um prodígio de mentira. Ele não ressuscitou, aquilo é um corpo morto andando, né, saindo de lá. Inclusive, em falar em morte, o Vaticano, ali é um cemitério. Aonde foi construído o Vaticano, ali era um cemitério da deusa Vática, a deusa dos mortos, é a mestra do portão que guarda o portão dos mortos, a Vática, dos etruscos. Por isso que vai sair de lá um homem que ele é morto-vivo, que ele é um zumbi. Quem está ali dentro é o próprio Satanás, entende? Então, falando sobre o Vaticano antes de ser a sede lá de adoração a Jesus Cristo e tudo mais, o Vaticano ele era um cemitério. Era um cemitério, antes de Mussolini entregar aquele terreno ali pro Papa e ser o Vaticano o menor país do mundo e tal. Tinha 7 montanhas, eles escolheram o Vaticano de propósito. E nas outras 7 montanhas não tinha cemitério, eles escolheram logo o local que é um cemitério para fazer a Basílica de São Pedro ali. Dali só sai morto, não sai vivo. Dali só sai morte, não sai coisa viva. Inclusive dali vai sair o rei que o mundo está esperando. O rei que o mundo está esperando é João Paulo II, um santo. E ele vai sair de um terreno que só tem morte ali embaixo. Ali embaixo só tem morte, só tem pessoas mortas ali. E a deusa dali é a Vática, é uma deusa feminina, Vática. Os indianos fazem uma grande homenagem para a deusa Vática. Eles colocam aquela tica. O que é a tica? É aquele pontinho vermelho na testa. Aquele pontinho vermelho da testa, que eles falam que é o terceiro olho, isso é um culto à deusa Vática. Aí você vai na Índia, você brasileiro está escutando, você vai na Índia, vai lá e você está lá de turismo e tem um pessoal lá pintando a testa das pessoas, colocando uma pontinha vermelha ali. Ele está te amaldiçoando, está fazendo como se você fosse filho da deusa Vática, que é uma entidade maligna, né? A deusa dos mortos. E aí os indianos andam todos por aí com essa tica. O nome desse pontinho vermelho chama tica, de Vática. Esse nome tica, que é um pontinho vermelho, ele vem do nome, é uma derivação do nome Vática. E a Igreja Católica colocou o nome de Vaticano. Ou seja, pegou o nome de mulher e colocou de homem, é um travesti, é uma mulher misturada com homem. Vaticano, que é um querubim, né? Um querubim afeminado, enfim. É tudo apontando para isso, para o Bafomé, que é uma entidade ali que
pênis e tem seios de mulher, que é metade homem, que é divino, assim na terra como no céu, cabeça de bode. Cada pedaço do corpo dessa entidade ali é um pedaço de alguma coisa. É um pedaço do homem, um pedaço da mulher, um pedaço do animal e um pedaço de Deus ali também, vamos botar assim, apontando para cima e para baixo. É uma entidade extremamente satânica. Então essa mistura sempre foi coisa do Satanás. Um travesti, infelizmente eu sei que tem muita gente que não gosta, o homossexualismo, né? Uma mulher se fazendo de homem, um homem se fazendo de mulher. E aí o Vaticano, que é um travesti, é um nome travestido, e o querubim que está ali no Vaticano é um querubim efeminado, Vaticano. Vamos lá, vamos seguir. Vai pegando essas informações para entender o que tem nesse local. Ali é um cemitério. Lavou os pés dos discípulos. O que o Pedro disse? Não. Ele não quis lavar os pés. Então, ou seja, o que quer dizer? Os pés, ele é a estátua de Nabucodonosor. O último reino, Nabucodonosor teve um sonho que Dayanul, que é o correto nome dele, Dayanul, né? Quer dizer, o eterno é o meu juiz. Dayanul, que o nome dele é um louvor, né? Não é Daniel, é Dayanul o nome dele. Que Daniel, né, o Dayanul, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor, né? E aí ele interpretou dizendo... Então, pessoal, eu quero fazer uma análise aqui, a parte do vídeo. Eu sei que vai ficar um pouco maior, mas eu quero falar sobre a estátua de Nabucodonosor, tentar fazer um resumo bem rápido aqui. Eu sei que o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu peço que vocês possam ter uma paciência toda especial para esse material, que é muito importante entender isso. Eu tenho certeza que os seus olhos vão se abrir cada vez mais. Aqui eu fiz um banner bem interessante que Nabucodonosor, lá na Babilônia, né, que já tinha o Dayanul, como eu expliquei aí, ele já estava lá cativo, todo Israel estava cativo lá. E Nabucodonosor teve um sonho, que acho que todos sabem, né, eu vou pular essa etapa, que era uma estátua de pé, parada ali, né, uma imagem de pé. E nela tinha essas camadas aí que vocês estão vendo aí, que eu não vou explicar, eu já fiz, que era um reino, depois tinha um outro reino mais baixo, cada parte de cima para baixo era um reino. Ali você vê que a Babilônia, Medo-Persa, Grécia, o Império Romano, aquele Império Romano mesmo que dominou até pouco tempo o mundo, e depois o Império Romano virou a Roma religiosa, católica, viraram os católicos. E a Itália está lá parada, tendo o seu reinado e tudo como presidente, mas Roma se tornou a católica. Entende? A parte dos católicos é o pé. E olha onde a gente está vivendo. A gente está vivendo uma parte, como se pudesse dizer assim, nós vivemos para ver a estátua uma parte da estátua de Nabucodonosor, nós estamos vivendo. Você que está escutando aí, você está vivendo uma parte da estátua de Nabucodonosor, que são os pés. Por isso que eu falei aí no vídeo passado que... em alguns minutos aí atrás... Pedro não queria lavar os pés. Esses pés aí, ele tá ligado com o pé de barro, o pé barro com ferro misturado, que é Roma hoje. Então, assim, o que importa não é os impérios de cima, é o império, o último, o ferro misturado com barro, entende? Que é aqui, como eu escrevi, ó, Império Romano Católico é o que a gente está vivendo hoje. Vivemos neste império. Deu para entender? Os impérios que dominaram o mundo, todos de cima já caíram. Não existe mais a Pérsia, a Babilônia, a Grécia, o Império Romano com os Césares, não existe mais. Agora o que existe reinando é o Império Romano Católico. Tá? Então essa é a estátua de Nabucodonosor, Dayanul depois revelou tudo aquilo, enfim. Então, o que acontece? Eu quero que atentem para uma coisa interessante. Nabucodonosor, ele dormiu, ele sonhou e ele viu uma estátua. Ele viu uma estátua de pé parada. Né? Até interessante ter ouvido isso uma outra vez, uma estátua de pé sem vida, parada. O que isso simbolizou, esse detalhe? Achei bem interessante esse comentário. Simbolizou que são os impérios, os reinos de coisas mortas, de coisas que não têm vida.
todos esses reinos, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e o Império Romano, o que eles adoravam ali como seus deuses? Eles adoravam imagens, imagens paradas, sem vida nenhuma, sabe? Feita pelo artifício da mão dos homens. E hoje também, lógico, o Império Romano, ele pegou todos esses 4 impérios de cima, o Império Romano, a Igreja Católica, pegou todos esses impérios de cima e botou todo o paganismo para dentro dele. Entende? A cabeça, o peito, o ventre da imagem aí de Nabucodonosor que ele sonhou, e as pernas, todos esses reinos, todo o paganismo desses reinos foi tudo para dentro de Roma Católica. Você chega lá, você vê coisas da Babilônia, você chega lá, você vê os itens da Pérsia que eu já falei, o terço é da Pérsia, o chapéu do Papa ele é da Babilônia. Tudo é grego, a gente está na democracia, agregar, a agressão, sabe, vamos agregar na igreja, tudo é grego hoje em dia. Né? O Império Romano está lá, ainda está lá, Roma, todos os imperadores, se você for em Roma, eu já tive a oportunidade de ir em Roma, e é um local assim muito pesado, para todos os lados, se você fosse em Roma, você ia ver todos os lados, tá cheio de imperadores romanos lá. Cheio de estátuas, homenagens, são enormes, enormes. Já tive a oportunidade de estar lá, é uma energia horrível. Então, um império, e todos esses impérios de... vou mostrar uma outra foto aí, gostaria que prestasse atenção. Todos esses impérios, eles foram impérios de estátua, de coisa sem vida, sabe? O Criador, sim, ele fez... O mundo dele tem vida, tem luz, sabe? A mesma coisa lá quando ele fez o Jardim do Éden, ele fez também uma estátua. O nosso Criador, ele fez uma estátua de barro, sem vida também. Mas ele colocou, o que ele colocou? Ele colocou o sopro de vida dele, ele deu vida àquela imagem, ele deu vida a Adão. Adão era de barro também. E o Satanás, ele faz o contrário, ele tenta fazer um reinado também de imagem, como se fosse o Criador fazendo ali de barro. E você vê, né, que as imagens hoje, se for comprar, elas são de barro. Algumas são de barro, outras são até de resina, enfim, tem outras aí. Mas a maioria é isso, é de barro, até mesmo para fazer essa homenagem. Olha o que está aqui, ó, os impérios todos de cima a baixo. A nossa época aí, ó, na nossa época é qual? É exatamente a Igreja Católica, é o pé, estamos vivendo o pé da estátua, olha só. E Yahushua lavou os pés dos discípulos para eles não se sujarem com os caminhos do paganismo. Na época não existia Igreja Católica, existia Roma, mas Roma estava cheia de paganismo. Então o Salvador falou, pô, eu vou pro Pai. Eu estou deixando vocês têm um caminho. Eu vou lavar os seus pés para que os seus pés não sejam sujos com o último império. Ele não falou, ele não explicou isso. Mas hoje com o Ru, hoje com o entendimento, nós entendemos. Por isso que ele falou, não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês aqui sem um consolador. Porque o Salvador, ele era o próprio entendimento. O Salvador na terra e Augusto, ele era o próprio Espírito Santo. E ele falou, eu não posso sair e deixar vocês sem esse entendimento, que eu sou esse entendimento, sabe? Eu sou. E eu vou fazer com que o meu espírito, o meu entendimento desça sobre todos vocês. Aí veio com o Ru, hoje a gente tem esse entendimento, entende? Então assim, o que acontece? Nessa época aí ele falou assim, eu tenho que lavar. O símbolo de lavar. E ele disse mais, ele falou ainda mais, o Yahushua, ele disse assim, e vocês viram o que eu fiz? Sabe o que significa? Eu lavei seus pés. Se eu lavei os seus pés, e eu sou chamado de Rabi, eu sou chamado de mestre por vocês, muito mais vocês têm que lavar os pés de uns dos outros. Se o Rabi, se o mestre me lavou os pés, eu vou lavar os pés de outras pessoas. É dizer exatamente, é anunciar o evangelho, é anunciar as boas novas. A palavra evangelho é uma palavra grega, é uma palavra blasfemada, não se fala isso. Ó, evangelho, apóstolo, igreja, eclesia, tudo isso é herança da Grécia. A gente estamos dentro do paganismo da Grécia, até mesmo na língua, no idioma, entende?
Então, Roma poderia chegar e pegar os discípulos para ele. Falar, bota os discípulos aqui pra gente. Vamos pegar esses discípulos aí que falam bem, aí estão anunciando as coisas, traz eles para cá. Eu vou lavar seus pés para fazer isso, para vocês não ir para lá. Aí eu pergunto para você, os seus pés, onde estão os seus pés? Você que está escutando esse vídeo. Seus pés estão caminhando, está levando o seu corpo, porque os pés conduzem o corpo, né? Os seus pés estão conduzindo você para dentro de uma igreja? Para o seu pastor, para o seu bispo? Você está indo para dentro de uma religião católica, da religião católica? Você está se dobrando? Os seus pés estão te levando para onde? Está limpo? Os seus pés estão limpos? Tem gente que fala, não, mas eu não adoro imagem nem nada, eu vou para a igreja Ábel, eu vou para a igreja Assembleia Pentecostal, eu vou para a igreja Universal, sabe? Eu vou para qualquer tipo de igreja evangélica. Olha só, a igreja evangélica nada mais é do que uma Roma disfarçada, um pouco mais adequada para outras pessoas que não querem adorar a imagem diretamente, mas é a mesma coisa. Quem nasceu primeiro com toda essa coisa de banco, com um homem lá na frente, e a pessoa vai lá e fica presa nisso pro resto da vida, foi Roma que começou com isso, foi a igreja católica. A igreja evangélica só saiu de lá de dentro, e aí cada um agora viraram filhas da igreja católica, mas é a Roma evangélica. Tem a Roma católica e tem a Roma evangélica. Em qual você está? Em qual você está? Se você está dentro de uma dessas, os seus pés não tá limpo. Não está limpo. A mulher do poço, né, aquela samaritana, ela perguntou onde é que tem que adorar. E o Salvador Yahushua disse, mulher, crê-me no que eu vou te dizer. É chegada a hora. E a hora já é chegada. Que os verdadeiros adoradores adorarão Yahweh em espírito e em verdade. Não é em carne, não é gritando, não é subir no monte, não é fazendo templocentrismo, entrando dentro de um templo. Não é ouvindo outro homem porque não há necessidade de que ninguém te ensine, porque o entendimento que já habita dentro de você te capacita sobre todas as coisas. Até mesmo não tem necessidade de eu estar aqui falando. E eu pergunto, você está dentro desses reinos aí ainda? Algum deles? Você está dentro? Você que está escutando? Dentro de algum desses reinos que são reinos de sem vida? Reinos sem vida, uma estátua parada, saiba que vai vir um meteoro, vai vir o nosso Salvador, ele vai vir e ele vai destruir essa estátua, dos pés até a cabeça. E se você estiver dentro desse tipo de religião, de uma dessas aí, está escrito que a estátua foi esmiuçada. Você também vai ser esmiuçado junto com ele. Então, o lava-pés, aquele lava-pés ali, se seus pés está sendo conduzido para um desses locais, você tem que sair fora disso, tá? Eu posso fazer um vídeo mais específico, eu vou falar mais sobre a estátua de Nabucodonosor, coloquei só esse banner rapidinho aí para dar uma ideia, mas são impérios de morte, impérios que não têm vida. Eu tenho mais coisas para falar, porque essa parte de Nabucodonosor, ela também fala da besta, uma imagem que vai tentar ganhar vida, porque o Satanás vai entrar dentro dela. Lá no deserto, o Satanás já tinha tentado pegar uma imagem morta também. De quem era? De Moisés. Satanás tinha tentado pegar, mas o arcanjo não deixou. Mas agora vai ser permitido. E o povo estava no deserto lá. Tem toda uma sombra das coisas futuras que eu vou trazer no vídeo futuro. E o final da estátua de Nabucodonosor são os pés. Os pés já é Roma, já é o Vaticano ali. Já é Roma no sentido do Vaticano, que é pés, barro com ferro. Que é a nossa era, né? A tecnologia, né? Os robôs, os implantes de ferro no nosso corpo, porque nós somos de barro e a gente está misturado com ferro. Essas indústrias, o ser humano trabalhando... Todo mundo agora, o mundo inteiro, em todos os sentidos, é ferro misturado com barro. Ou seja, nós somos de barro e ferro é tecnologia. Inclusive, ferro é o Satanás. O elemento ferro ali no sentido, também tem um sentido do Satanás, o demônio, Samael. Tá? O anjo caído principal. Esse aí, ele também tem um sentido com o elemento ferro.
tem um sentido com o elemento ferro. Eu já fiz vídeos mostrando que até nos quadrinhos mostra isso, que o símbolo do Satanás nos X-Men é o Magneto, ele que controla o ferro, ele controla os metais, tá? Tem o Homem de Ferro, que ele simboliza o Satanás, que ele que vence o Thanos no filme aí, que todo mundo conhece esse filme dos Vingadores Ultimato. Quem venceu o Thanos? O Thanos é aquele que vem, né, tentar destruir, fazer justiça no mundo e fazer essa como é que se fala? Dividir, né? Dividir os bodes das ovelhas e tal. Então, o Thanos ali, ele é o vilão, mas ele não é o vilão, ele está simbolizando o Messias na Terra. Tem uma mensagem muito interessante ali naquele filme. Eu vou voltar a fazer as mensagens dos filmes. E Thanos ali, ele é derrotado pelo Homem de Ferro. E olha só, existe uma batalha de nomes ali no final, né? Eu vou colocar aí depois, que ele diz assim, eu sou inevitável, eu sou o inevitável, né? Inevitável, quem é o inevitável? É o Criador. Sabe, o homem pode fugir para onde for, não dá. Ele sempre vai chegar e vai ter que prestar contas ao nosso Criador Yao. Ele que é o inevitável. E no filme ele colocou o Thanos. E aí, ou seja, só faltou a Hollywood dizer assim, eu sou o Criador. Só faltou falar isso, mas botou inevitável ali. Porque é só uma forma de ocultar o nome do Criador. E aí, o que o Homem de Ferro fez no final? Você é o inevitável e eu sou o Homem de Ferro. Aí estalou o dedo e matou ele. Então, dizendo que eles vão derrotar o Salvador quando ele vier, porque vai ter uma batalha aqui, vai ter uma guerra, que o Salvador vai sair vitorioso, já está escrito, que o mundo vai perder, o Satanás vai perder, o Homem de Ferro vai perder, aquele que tem referência ao ferro vai perder. Mas ali no filme aqui de Hollywood eles já botam eles já contaram uma outra Bíblia. A Bíblia deles é uma Bíblia áudio e vídeo. Qual é a Bíblia dos Senhores do Mundo? É áudio e vídeo, ou seja, televisão. Essa é a Bíblia. Eles estão na mídia, em Hollywood, ensinando você o que vai acontecer no mundo. Vai cair um meteoro, cheio de filmes aí mostrando que o meteoro vai cair, que eles lutam contra o meteoro, que eles explodem o meteoro. Vários filmes mostrando sobre tsunami. Isso é a Bíblia do Satanás. Hollywood, os filmes, Netflix, é a Bíblia do Satanás. Eles mostram para vocês aquilo que você tem que ver, que vocês têm que ler. Que ali você nem lê, você só escutar. Ali é tudo muito encantado, o homem voa, tem os super-heróis e tal, e a pessoa fica doutrinada com a Bíblia do Satanás. A Bíblia do Satanás é Hollywood, é filme, é série, é desenho animado. O Salvador trouxe a nova aliança dizendo que agora são outras leis, não se serve mais as leis de Moisés. E Pedro foi o que não quis seguir isso no sentido de comer, de que não queria comer as carnes imundas da velha aliança. Não quero. O Salvador teve que descer um manto com animais ali, mostrando, tá vendo esses animais todos da lei, Pedro? Acabou isso, agora você não serve a lei. Poxa, eu estava com você, eu morri, eu fiz nova todas as coisas. O que é fazer nova todas as coisas? Não anda mais em lei lei de Moisés, agora é outra lei. Se você quer comer esse animal, você vai pegar esse animal, não tenha ele como sujo, não tenha ele como um animal imundo mais. Pega, mata, né, que as pessoas matam animais para comer e tudo, quem gosta de carne nesse sentido, e pronto, e purificado está agora, na lei de Moisés. Na lei de Moisés não podia nem chegar perto, enfim. Então esse banner aí fala de tudo isso, tá vendo? Um lado e outro, eu expliquei tudo aqui, falei bastante, tem muita informação aí. Um dos que eu quero passar para vocês, tá? Deixa eu ver quanto tempo tem, tá ótimo. Então vamos lá, olha só. Aqui a gente tem desse lado, né, aqui de novo mostrando, né, que ele foi o João Paulo II, ele foi santo, beatificado, né, no dia 1º de março de 2011, aqui por aquele homem que eu tinha falado, né, o Bento XVI. E eu quero dizer o renascimento de Júpiter. Quando é que Júpiter vai renascer de novo? Ele nasceu como santo em 2011.
Isso aqui é uma informação muito séria. Eu não quero alertar todo mundo assim para as pessoas ficarem com medo, mas tem uma parte aqui de um número que bate de uma forma esquisita, que a gente tem que prestar no mínimo atenção, tá? No mínimo prestar atenção. Primeiro a gente tem João Paulo dizendo assim: eu não morrerei completamente. O homem, né, Karol Wojtyla, antes de morrer, que é o Papa João Paulo II, ele disse que ele não iria morrer totalmente. Ele foi enterrado com rituais vampirescos, que é ser enterrado enterrado que eu falo assim, ficado na sepultura, num caixão de chumbo e de carvalho. Caixão de chumbo, ele tá demonstrando que a energia do corpo ele não sai. O chumbo ele fica deixando a energia do corpo ali, segundo, né, toda a questão do ritual vampirístico, que é um ritual satânico. Eu já vou entrar aqui, já vou ler aqui, tá? Então ele foi enterrado num ritual vampirístico, ou seja, o vampiro ele torna a vida. O Vaticano sabia o que estava fazendo, porque tinha uma profecia ali para fazer tudo em oculto. Eles não disseram nada, mas eu estou dizendo. Ele foi enterrado num ritual vampiresco para voltar à vida. Aqueles caixões de chumbo e o caixão de carvalho. E tem todo um manto de seda em cima do seu rosto. Enfim, tudo isso é um ritual vampiresco. Posso falar isso mais para frente, mas acho que não vem ao caso falar aqui. E ele é Júpiter. E Júpiter tem um ciclo de renascimento. Renascimento. Qual é o ciclo de renascimento? O ciclo para o renascimento de Júpiter, qual é o ciclo? São de 12 anos. São de 12 anos. 12 anos Júpiter volta à vida. O planeta Júpiter. Vamos ler aqui no próprio Wikipedia. Aqui, ó. O retorno de Júpiter, o retorno ou o renascimento, que é a mesma coisa, acontece quando o planeta volta após 12 anos à posição que estava quando nasceu. Tá? João Paulo II nasceu como santo em 2011. Repetindo, João Paulo II nasceu, no momento que um Papa ele é beatificado, ele nasce. Ele já não é homem, ele virou santo. Ali é o nascimento daquele homem que era Papa, e ele ali no momento ele renasceu, mesmo morto ele renasce ali, o nome dele, a personalidade daquele homem, ele nasceu de novo. Mesmo morto ele nasce sendo morto naquela data. Então João Paulo II ele nasceu como santo, ele nasceu como homem lá na Polônia, certo? E depois ele nasceu como santo, que foi 2011. Ali ele nasceu, sabe? Ali teve uma morte, ele vai nascer de novo. Aí, para ele renascer de novo, a gente tem que fazer todo esse link. Ele disse que ele é Pedro, ele é Júpiter. E o renascimento de Júpiter é depois de 12 anos. Eu fiz uma conta aqui, que é quando é que a gente teria o renascimento de Júpiter, do deus Júpiter, Pedro, Júpiter, de 12 anos. Quando é que terminaria esses 12 anos para a gente ver o retorno de Júpiter? Tá me entendendo? O retorno de Júpiter, que é 12 anos. Tá aqui, ó, mostrando tudinho de novo. Eu já vou ler ali a informação. Tá aqui que ele é Pedro, que ele é Júpiter, que é a mesma coisa, a mesma identidade. E ele quer ser Jesus, o Salvador Yalhush, ele quer ser como? Ele quer ser Yalhush no sentido de reviver, renascer. O Salvador não renasceu? Ele renasceu verdadeiramente. E o Satanás também tem que ter um corpo que tem que renascer. E tem que ter uma data, tem que ter um dia. A gente não sabe a data, a gente não sabe o dia. O Salvador só disse para a gente se preparar o nosso espírito. Ele pede para a gente se preparar e observar os sinais. Aquele que tem entendimento, que estuda, que entende, que está acompanhando as profecias, entenda. Vocês vão saber mais ou menos. O entendimento vai falar com vocês. Eu não estou dando uma data aqui, embora eu vou fazer uma conta aqui que vai bater com um certo ano. É difícil falar isso aqui. Eu tenho que passar essa mensagem para vocês, tá? É o que eu vi, eu não sei se eu estou certo. De novo, eu vou passar aqui essa mensagem e vou dizer, eu não sei se eu estou certo. Mas só que vocês já fiquem atentos que pode ser que essa informação que eu estou passando esteja certa, tá? Então aqui, ó. Tá aqui, ó, pessoal. Ele renasceu
né, como santo em 2011, e a gente faz a conta para chegar qual é o renascimento do deus Júpiter. Ele renasce em 2023. Agora, eu não sei, eu fiz todas as ligações, eu fiz todos os links, e eu cheguei nesse período aqui, que o renascimento do homem santificado, segundo o que ele mesmo era, que ele era o deus Júpiter, que tem um ciclo de renascimento, Júpiter, Peter, Pedro, Júpiter é a mesma coisa, João Paulo II, tu és Pedro, tu és Júpiter, é o ciclo de 12 anos. Em 12 anos aqui, ó, né, que ele virou santo em 2012, né, quando é que seria 12 anos depois? 2023. E a gente está entrando em 2023. Será que a gente vai ver esse homem aparecendo em 2023? Será que a gente vai ver ele falsificando, né, o Satanás falsificando essa ressurreição em 2023? Eu não sei. Mas eu sei que tenho mais vídeos para falar sobre o ano 23, sobre o número 23, sobre o ano 2023, sobre o número 23, sobre coisas que talvez vocês não estejam vendo, não estejam acompanhando dessa forma que eu estou acompanhando, que o número 23 aparece em um monte de profecias, e mais essa que eu achei particularmente. Tá? Vamos ler aqui, olha só. No Google, ó, o ciclo de Júpiter aqui, ó, no Google aqui embaixo, printei. O ciclo de Júpiter, como a gente leu lá em cima, dura 12 anos. Portanto, todos nós experimentamos seu retorno aproximadamente aos 12 anos. Então, sempre de 12 em 12 a gente vê o retorno de Júpiter, ou seja, o renascimento de Júpiter. Tá? Então, olha lá, ó, 12, mais 12, 24, mais 12, 36. Sempre de 12 em 12, Júpiter renasce. Tá? E aí tem essa data aí. Desculpa, tem esses anos aí calculado, de 2011 para 2023, são 12 anos de morto depois de ser beatificado. Será que a gente vai ver ele em 2023? Eu acho que é o momento da gente ficar mais de olhos abertos nesse ano de 2023. Pode ser que sim, pode ser que não sei. Eu só acho que é uma grande coincidência isso. Tá? Aqui a gente tem, ó, que eu falo de Júpiter, ó, escrito aí, ó, o deus Júpiter, ó. Júpiter em algarismos, olha aí. Júpiter, gravura de madeira de uma edição de 1550 de obra de Lea Astronomia, com o nome ali que eu não sei, mas vamos lá. Aqui, ó. Júpiter era conhecido desde tempos antigos. Ele, ou seja, esse planeta era visível a olho nu à noite e pode ser ocasionalmente visto de dia quando o Sol está baixo no horizonte. Olha que interessante, o Sol está baixo, a gente consegue ver Júpiter. O Sol, ele é a representação do Criador aqui na Terra, ele é uma representação. No momento que o Sol abaixa, Júpiter aparece. Então já vai fazendo essa ligação. Para os babilônicos, vamos ver se Júpiter realmente ele é um deus ou não. Ó, o objeto representava o deus Marduk. Eu falei do deus Marduk no vídeo passado, que o Nabucodonosor adorava o deus Marduk. E o deus Marduk também é Júpiter. Olha aí, mais um deus que significa o Pedro, que significa o Júpiter, que significa o Júpiter, que significa Jesus, que significa o João Paulo II, que ele foi o maior entre essas entidades todas. E tem mais, ele é o peixe, ele é o Ioannis, ele é tudo, ele é o filho da petição, ele se encaixa perfeitamente. Então, continuando, ele é o deus Marduk. Eles utilizavam a órbita jupiteriana, que é de aproximadamente 12 anos. A órbita de Júpiter rodando ao Sol, segundo a astronomia, demora 12 anos para fazer uma volta no Sol. O planeta Terra, 365 dias, ele faz uma volta inteira em torno do Sol, segundo lá a astrologia, que a gente já sabe, astronomia. E aí, ao longo da elipse, ou seja, da volta, né, oval, elíptica, para definir as constelações do seu zodíaco. Beleza, então a gente entendeu aqui com muitos detalhes que 12 anos é a volta, o retorno. A gente vai ver retornar Júpiter.
E agora, na mitologia, na espiritualidade, na questão das adorações, né, Júpiter, ele é João Paulo II, ele é Pedro, entende? Tudo isso aí que eu já mostrei para vocês. Então tá aí uma informação assim um pouco assustadora também, que vai deixar muitas pessoas felizes e muitas pessoas espantadas, muitas outras pessoas falando assim, não, você é louco, você não pode dar data e tal. Não estou dando data, eu estou mostrando uma informação que Hollywood está falando o tempo inteiro nos filmes, que 23, 23, 23, o tempo inteiro, a data de 23 de setembro, o tempo inteiro. Né? O número 23 nos clipes de música, o número 23 dizendo que vai ter uma bomba, que vai ter uma explosão aqui e ali, sempre está associado com o número 23. O 23 está associado com o retorno de Júpiter que eu mostrei aqui, 12 anos depois dele ter sido beatificado. Né? Ele tem um portal no nome dele, duas torres ali no nome dele, João Paulo II, com dois pontinhos ali assim, dois pauzinhos ali, que mostrando um portal, que o portal vai atravessar alguma coisa ali. Né? A gente tem o 23 em atletas de ponta, para ficar mais visível. O mundo, quando vai ver um esporte, ele fica de olho no craque. O craque, aquela pessoa que é a estrela daquele futebol, do futebol americano, do basquete, do vôlei, ele sempre carrega o número 23. Sempre, basicamente é isso. Né? Como, por exemplo, o Michael Jordan. O número do Michael Jordan era qual? 23, do Chicago Bulls. Né? E sempre isso. São muitas evidências do número 23. Eu vou fazer um vídeo só sobre o número 23, que tem uma ligação, tem coisa estranha aí. E a gente vai ter esse governo de esquerda no Brasil no ano de 2023, porque, né, a gente acabamos de ver que Lula se elegeu aí. E o Lula, ele diz que ele é a favor da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial é preparar o mundo para a besta. A besta quer ver o mundo todo preparado. Todos os presidentes vão dizer assim, pronto, aqui a Argentina está nos seus pés, pode tomar todos os argentinos para você, beleza. Eu sou o mestre do mundo, tá bom. E você, a Itália? Ah, a Itália é toda sua. E você, a Suíça? A Suíça é toda sua. E quando chegar o Brasil, o Lula vai dar. Ele é de esquerda, né? Ele disse que a nova ordem mundial, ele é a favor da nova ordem mundial aqui no Brasil. Eu vou falar, os brasileiros são todos seus, pode vir. Inclusive, João Paulo II já veio aqui, é muito bem ser recebido no Brasil. O Brasil é a casa do João Paulo II. Então, quando ele vier, ele tem que ver um presidente de esquerda, ele tem que ver um presidente que vai entregar tudo. Que o Lula, por exemplo, disse que vai ser obrigatório a vacina, e as próximas vacinas que vierem vai ser obrigatória. Você não vai sair de casa se não tomar as vacinas, se não botar... Enfim, essas coisas todas, que eu acho que não dá nem para falar essas coisas aqui. São muitas e muitas evidências a partir de 2023 para frente. Tá? Eu acho que é esse o vídeo. São muitas informações aqui, e a informação mais interessante é essa daqui. Todas foram, mas a mais impactante foi essa. Mostrei tudo, tem muita informação nesse vídeo, muita informação. E nos próximos vídeos eu encerro essa parte toda de Pedro, tá? Eu encerro essa parte essa mensagem toda de Pedro. Se tiver mais alguma mensagem eu vou passar, mas de Pedro e a conexão com a Igreja Católica, com Júpiter, João Paulo II, tudo isso aí que eu já passei, tem muita informação aí. E agora eu vou entrar em novas mensagens que eu tenho para passar, que vão fazer toda a referência. Agora eu vou continuar falando sobre a besta, da onde ela vai vir, o número, mais evidências que vem de lá realmente, que não dá para botar num vídeo só, e também mensagens muito bonitas sobre o arrebatamento dos 144 mil, que está mais ainda às portas. E esse vídeo eu vou tentar fazer o mais rápido possível, vou produzir para botar esse material aqui. Então é isso, obrigado por assistir, que Augusto esteja com nós e que possa nos vir logo para nos arrebatar, tirar os verdadeiros aqui desse mundo para o mundo vindouro. Como disse, ele disse assim,
Tira o primeiro e estabelece o segundo. Tira o primeiro mundo e estabelece o segundo. O reino dos céus que desce para a terra. A gente só espera a vinda do nosso Yahushua, porque o mundo já está entregue.